Governadora, na próxima segunda-feira, completa-se um ano do fatídico dia 8 de janeiro. A invasão e depredação da sede dos Três Poderes começaram ali por volta das 2 horas da tarde daquele domingo. Onde é que a senhora estava e como a senhora recebeu a notícia de que o Congresso, o primeiro prédio invadido, estava ali sendo atacado por aquelas pessoas? Estava em casa, estava recebendo inclusive amigos e amigas na minha casa e recebi uma ligação do presidente Arthur Lira, que me ligou e me pediu ajuda, e rapidamente eu fiz contato com o governador Ibanez e fui até a casa dele, e da casa do governador Ibanez eu me desloquei ao Ministério da Justiça, depois de conversar com ele. Então a senhora, naquela tarde, chegou aí lá ao campo, à esplanada dos ministérios, o que a senhora viu, como é que foi a conversa? A determinação do nosso governador à época foi que eu acompanhasse de perto, né, lá no Ministério da Justiça. Ele estava acompanhando da casa dele com vários outros secretários, e eu na linha de frente ali, junto com os ministros, passando as informações que nós recebíamos da Polícia Militar, né, determinando o chamamento de mais homens, de mais batalhões, e realmente nós conseguimos, eu sempre falo isso, o governo do Distrito Federal que controlou, apesar do quebra-quebra, de tudo, foi os nossos homens e mulheres que controlaram e conseguiram retirar os manifestantes de todos os poderes. Foi a Polícia Militar do DF. Celina, a senhora tem uma trajetória política longa já foi presidente da Câmara Legislativa aqui do DF, já foi deputada federal, hoje está no cargo de vice-governadora, agora na função de governadora. A senhora acredita que aquele dia foi um dos dias mais marcantes da sua história política? O que a senhora sentiu naquele momento quando viu aquelas imagens, quando soube do que estava acontecendo? Olha, primeiro que é importante a gente falar que aquilo não representa as pessoas que, né, acreditam aí, em uma ideologia diferente da ideologia do presidente Lula, de pessoas de direita, de centro-direita. Aquilo realmente que aconteceu até não é democracia, né? Porque só em estados que tem anarquia que você percebe aquela bagunça, né? E eu, particularmente, fiquei muito abalada porque eu era deputada federal, tive o meu poder invadido. O meu poder, a minha casa de trabalho. E é inadmissível que você queira manifestar e quebrar as coisas. Eu acho que essa percepção não é só minha, da maioria das pessoas que estavam lá. Nós tivemos 2.500 presos. Quantos milhões de pessoas que a gente tinha ali? Então, eu não sei nem o percentual que isso significa. Mas era um movimento que não tinha líderes, era um movimento de pessoas que iam para as ruas de qualquer forma, e acabaram se excedendo e, principalmente, né, alguns poderes foram mais afetados do que outros. Mas aquele dia, com certeza, foi o dia mais difícil da minha vida. Com certeza. O dia mais... Foi uma noite que eu não dormi. Porque quando eu cheguei no Ministério da Justiça, a ideia do governo federal era de uma intervenção geral e retirar eu e o Ibanez do poder. Quando eu cheguei, a informação que me foi passada era essa. Mas o governador Ibanez continuou trabalhando, e eu também, para ajudar a retirada. Quando nós terminamos de colaborar na medida de tudo que era a nossa missão, eles voltaram atrás da decisão, falaram, não, vamos fazer uma intervenção somente na segurança pública. E eu fui dormir tranquila, achando que a gente tinha realmente conseguido vencer uma etapa dificílima, que já seria da cidade, né? Que seria uma intervenção total, e aí ela se tornou só uma intervenção na segurança. E acordei 3 horas da manhã com meu telefone tocando. Quem era que estava ligando? Deputada Margarete. Tava todo mundo tentando falar comigo e ninguém conseguia falar. Eu estava exausta, porque eu tinha tido um dia muito difícil. Eu ajudei muito ali na esplanada, botando homens nas ruas, conversando com o governador Ibanez. Então, assim, era um dia que eu estava muito estressada. E aí, meu marido me acordou e falou, Margarete quer falar com você. E ela, Celina, acorda, pelo amor de Deus, afastaram o Ibanez. Quem afastou o Ibanez? Eu tava, Celina, você não está entendendo, você é governadora, você precisa se levantar agora. Então foi um dia muito difícil para nós, um dia muito difícil. Um dia que você, eu acho que um político que cresce nessa cidade, ele quer se tornar governador, mas não da forma como eu me tornei. Aquilo não é presente para ninguém. Aquilo é um desafio
muito doloroso, que graças a Deus a gente cumpriu com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita lealdade e passou. Graças a Deus. Como é que foi a primeira conversa que a senhora teve com o governador Ibanez sobre o afastamento e como é que seria a condução? Foi tão difícil, porque o que aconteceu? Eu fui acordada na noite, já falando sobre o afastamento e falando que ele não poderia ter contato comigo. Então, assim, a gente não teve, né, essa conversa. A gente não conseguiu falar direito. Eu ainda não tinha sido notificada oficialmente. A gente foi notificado às 6 horas da manhã, mais ou menos. Mas o governador Ibanez, como um bom advogado, né, sabia que não poderia falar comigo e que a gente realmente tinha que cumprir aquela decisão judicial do afastamento dele total no governo do Distrito Federal. Porque poderia acarretar, se isso não acontecesse naquele momento, um prejuízo irreparável, né? Porque seria um descumprimento de decisão judicial que poderia acarretar um dano muito maior a ele. Então ele cumpriu 100% isso. O Ibanez não deu uma ordem nos 66 dias que eu fiquei à frente do Buriti. Não mandou mensageiros, nem nada. Até porque eu não fiz nada de troca, eu trabalhei com a nossa equipe. Assim, as mudanças que aconteceram foram pontuais. E eu tenho certeza, assim, que ele chegou, ele não desfez as mudanças que eu fiz, que foram coisas pontuais, assim, muito mais corriqueiras, do dia a dia, de mudança de algumas coisas menores que precisavam de ser mudadas, como a diretoria do IGES. Mas foram dias de desafios.